Fala galera, fogo alto, bem-vindo a todos ao canal O Soldador. Hoje teremos a nossa segunda videoaula. Vamos falar sobre noções de elétrica, um módulo aí de tecnologia de soldagem. E a parte da elétrica é muito importante para todo mundo que pensa em soldar, porque a maioria dos processos hoje em dia, processos esses de soldagem, são desenvolvidos com energia elétrica. Então vamos lá. Hoje com um áudio um pouquinho melhor aí do que na semana passada. A eletricidade são fenômenos resultantes da presença e do fluxo da carga elétrica em um material ou em uma matéria. Então, o que é um material ou o que é uma matéria, na verdade, um elemento químico? São materiais conhecidos e classificados pela tabela periódica. Materiais conhecidos pelo ser humano que são classificados através da tabela periódica. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre ferro, sobre cobre e sobre silício. Então deixei marcado aí esses três elementos, né? O ferro que a gente usa bastante aí para soldagem do aço, né? Que é uma mistura de ferro mais carbono e alguns outros elementos. O cobre, ele é essencial nos cabos onde a gente vai utilizar a soldagem, e o silício é um semicondutor. A gente vai falar um pouquinho mais para frente aí na nossa aula, que é ele quem vai retificar a corrente elétrica que a gente usa na nossa máquina de soldagem. É ele que vai fazer essa corrente ser uma corrente contínua. Bom, para entender então o que é energia elétrica, o que é eletricidade, né? Então a gente precisa entender o que é um elétron. Então, o elétron está dentro de um átomo. Tá? O átomo ele é a menor parte daquela matéria que a gente falou no slide passado. O átomo ele é constituído de próton, nêutron e elétrons. Mas basicamente os prótons e os nêutrons estão dentro de um núcleo. Esse núcleo ele fixo. E a eletrosfera ela é constituída de elétrons, né? Então esse nome elétron ou eletrosfera já aí nos remete à corrente elétrica, né? Então a gente vai usar bastante esse termo nessa videoaula. Notem outra coisa nesse slide também, que a quantidade de prótons que estão nesse núcleo, nesse centro aqui, ela é exatamente igual à quantidade de elétrons. Então, para esse átomo estar estável eletricamente, ele precisa ter quantidade de elétrons exatamente igual à quantidade de prótons. E a nossa corrente elétrica ela vai acontecer a partir do momento que eu desbalancear essa corrente elétrica, ou seja, que eu remover um elétron da minha eletrosfera, ou que eu excitar esse elétron e fazer com que ele comece a andar. A corrente elétrica basicamente vai ser a passagem ordenada dos elétrons em um material condutor, como exemplo o cobre, quando existe uma DDP, uma diferença de potencial conhecida como carga. A DDP é quando temos um excesso de elétrons negativos e no outro a falta de elétrons positivos. Se conectarmos os dois pontos, teremos uma movimentação dos elétrons de um ponto em excesso para um ponto em falta. Então aqui, nessa animação aqui, vocês vão conseguir enxergar legal aquele slide de trás, onde a gente estava falando do átomo, e que se eu tirar um elétron, né, aqui tá as bolinhas vermelhas, então se eu tirar um elétron, né, ou seja, se eu excitar ele negativamente ou positivamente, eu vou começar a ordenar essa quantidade de elétrons sempre em uma posição. Então, se eu gerar uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial, ou seja ainda, eu carregar eletricamente um dos pontos, uma polaridade, o que vai acontecer com aquele átomo, né? Aqui são vários exemplos de átomo do cobre, por exemplo, né, que está ele dentro de um condutor. Então, eu vou excitar negativamente aqui o condutor, ou seja, vou tirar elétrons desse átomo de cobre e observe o que vai acontecer. Faltando o elétron daqui, ele vem no de cá. Faltando de cá, ele vai no outro. E assim, consequentemente, até chegar à parte positiva. Então daí vem o termo corrente elétrica. Como é que a gente vai definir um material, se ele é isolante ou se ele é condutor? Ainda tomando como base aquele elétron, aquele primeiro elétron lá que a gente comentou, que tinha 3 prótons e 3 nêutrons, aqui eu tenho um exemplo de dois átomos diferentes. Um que tem 10 cargas positivas no núcleo e o outro que tem 11.
Esse aqui que tem 10 e esse aqui que tem 11. Como eu defino se ele é um isolante, esse material, se ele é isolante ou se ele é condutor? Bom, vamos tomar como base um ímã. Eu tenho um ímã aqui, a sua parte positiva e a sua parte negativa. A parte positiva está atraindo todos os átomos negativos. E aqui na última camada, ou seja, na camada mais longe do núcleo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons aqui, né, na minha eletrosfera. Já nesse outro exemplo aqui, eu tenho 11 cargas positivas, ou seja, 11 prótons que estão puxando esses elétrons aqui que estão na nossa eletrosfera. Porém, se a gente conseguir observar, eu preciso ter 11, logicamente, 11 elétrons aqui também na eletrosfera, 11 prótons e 11 elétrons. Aqui eu vou ter 11, então eu vou ter 2 na primeira camada, que é a mais próxima do núcleo, ou seja, que atrai com mais força o nosso elétron. Na segunda camada eu vou ter mais 8 elétrons aí navegando, também fortemente atraídos pelo núcleo. E aí aqui eu vou ter uma terceira camada, né? Uma mais longe ainda do centro, mais distante ainda do centro. Esse elétron sozinho, distante do nosso núcleo, ele vai ser facilmente deslocado para outros elétrons, tá? Por quê? Porque ele não está assim tão fortemente atraído pelo núcleo. Qualquer DDP que a gente aplicar, esse elétron ele vai sair desse átomo e ele vai buscar um outro átomo. Então determina-se materiais isolantes ou condutores devido à última camada de elétrons do seu átomo, ou seja, quanto menos elétrons e mais longe do núcleo eles estiverem, mais fácil haver a passagem de corrente. Eu costumo usar em minhas aulas também o exemplo da bexiga. Você enche uma bexiga, passa ela numa camisa, alguma coisa parecida, e depois passa por cima de papel picado, alguma coisa do tipo. Esse papel picado vai ser atraído pela bexiga. Por quê? Raspando, né, friccionando essa bexiga numa blusa, né, ou um tecido qualquer, você remove esses átomos que estão na última camada, ou seja, a camada de valência desse átomo, e esse átomo, para ele poder ser estável novamente, se ele está faltando um átomo, está faltando um elétron na sua camada de valência aqui, ele vai querer buscar esse elétron em qualquer outro material, né? E no caso desse experimento que a gente está comentando aí, ele vai buscar esse átomo no papel. Vai acontecer também nos condutores, principalmente no cobre, que é o mais utilizado aí as fontes de soldagem. Tipos de materiais. Aqui a gente vai classificar os condutores, os semicondutores e os isolantes. Então, condutores são aqueles materiais que possuem elétrons livres na última camada. Aquele exemplo que a gente comentou ali no slide passado. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. O cobre. O cobre ele tem um centro, ou seja, um núcleo com 29 prótons, com 29 cargas positivas. Consequentemente, para ele ser estável, ele precisa ter 29 cargas negativas também na eletrosfera. E dá uma olhada na última camada, aqui, ó, na camada mais distante do centro, camada mais distante do núcleo, nessa camada chamada camada de valência. Ele possui apenas um átomo e bem distante do núcleo. Tá? Então, isso vai acontecer com o cobre, vai acontecer com o ferro, com o alumínio, com a prata, com o ouro. Vários exemplos aí de metais vão ter essa propriedade, né? Vão ter esse único elétron na sua camada de valência, facilitando assim o deslocamento e a corrente desses elétrons. Um outro material aqui também legal, né, um material isolante, ou seja, que ele não possui elétrons livres na última camada, é a borracha, o vidro e a cortiça, né? Na verdade são compostos, não são elementos, mas que eles têm essa propriedade de serem isolantes, pois eles não têm elétrons livres na última camada, ou seja, na camada de valência. Então qualquer energia elétrica que tente passar por esse material ou por esses compostos, ela não vai conseguir se deslocar, né? Dependendo da sua intensidade até pode conseguir, mas ela, na maioria dos casos ela não vai passar porque ela não tem elétrons livres. Então, apresentando os materiais semicondutores, ou seja, materiais esses que permitem a passagem da corrente em apenas um sentido. A gente vai ver aí nos tipos de corrente que a gente tem corrente alternada, que essa é a mais comum aí nas residências, que ela vem, ora ela é positiva e ora ela é negativa. Então, através dos diodos, né, que são compostos desses materiais germânio e silício, comentado lá nos primeiros slides, ele consegue distinguir, ou seja, ele consegue falar assim, a partir de agora só vai passar carga positiva, ou a partir de agora só vai passar carga negativa. Então, eu consigo transformar uma corrente que é alternada, eu consigo deixar ela uma corrente contínua, né? Ou seja, uma corrente que está vindo hora positiva e hora negativa, ela passa a ser só positiva ou só negativa. Isso através desses diodos de silício e de germânio, né, através de retificação de corrente. Lógico que não é simples assim, mas um dos princípios é esse. Falando então de tipos de corrente,
O primeiro tipo que a gente vai ver é a corrente alternada, ou seja, que ela não define polaridade. O símbolo dela é o til, né, que é positivo e negativo, ou CA, que vem de corrente alternada. Aqui está o gráfico, né, como no slide passado, mostrando que ela tem um máximo positivo e ela tem um máximo negativo. Então ela fica oscilando positivo e negativo várias vezes. Várias vezes ela é determinada em Hertz, né, ou seja, quantas vezes ela vai ser positiva e quantas vezes ela vai ser negativa. Essa é a unidade de frequência. Hertz, então, é a unidade de frequência. No Brasil, a gente usa 60 Hz, ou seja, 120 vezes por segundo a nossa lâmpada acende e apaga. Por que 120 vezes, né? Porque 1 Hz ela vai ser um positivo e um negativo, ou seja, ela vai acender uma vez, vai apagar no ponto zero aqui. Vai acender de novo no negativo, depois vai apagar mais uma vez. 60 Hz, então são dois pulsos, né? Um pulso positivo e um pulso negativo, por isso 120 vezes. É utilizado em linhas de transmissão de energia, casas, fábricas, entre outros. A gente consegue observar bem fácil esse fenômeno quando a gente está fazendo uma viagem assim no período noturno e a gente está chegando próximo a uma cidade. Quanto mais longe você está dessa cidade, você consegue enxergar esse fenômeno pulsante assim. Parece que a cidade acende e apaga várias vezes. Quanto mais próximo você vai chegando, mais rápido vai ficando essa pulsação até você não conseguir mais enxergar, né? Lógico, 120 vezes por segundo a lâmpada apagando e acendendo, a gente não consegue enxergar a olho nu. O outro tipo de corrente conhecido é a corrente contínua. Ela tem a polaridade bem definida, positivo e negativo, né? Ou CC, são as suas atribuições ou as suas siglas de identificação. O gráfico dele ele é bem constante, né? Ou seja, nunca o positivo vai ser negativo e nunca o negativo vai ser positivo. Ele é só positivo ou ele é só negativo. E a corrente, nesse caso, flui apenas em um sentido e sempre do negativo para o positivo. Isso aqui é muito importante a gente entender, né? Normalmente a gente sempre fala que o polo positivo é o polo que tem energia, ou seja, é o polo que dá choque, mas na verdade não, isso é uma convenção. A convenção diz que o polo positivo é o polo que tem energia, mas na verdade o fluxo da corrente ela segue sempre do sentido negativo para o positivo. Tá? Alguns exemplos aqui de fontes de energia de corrente contínua são as baterias, né? As pilhas e os equipamentos eletrônicos em geral. Né? Todos os equipamentos eletrônicos eles precisam de um transformador, ou ele precisa de uma fonte que vai transformar a nossa energia que vem da rua, que ela é alternada, em corrente contínua. Bom, esse slide é muito importante para fontes de soldagem, que a gente vai fazer na próxima aula, mas vamos lá conhecer os tipos de circuito. Então a gente tem o circuito elétrico fechado e o circuito elétrico aberto. O circuito elétrico fechado é aquele que eu tenho a carga elétrica negativa partindo do condutor, passando pela chave liga e desliga, chegando até uma lâmpada ou uma fonte de soldagem, seja ela qual for, acendendo esse componente e aí retornando para o positivo. O circuito aberto é quando eu não tenho essa ligação, tá? Quando os elétrons eles partem do negativo e eles param em um determinado ponto sem haver interligação com nenhum consumo, com nenhuma lâmpada, com nenhuma fonte de soldagem. Vamos tentar colocar assim, é uma máquina de soldagem sem soldar e o circuito fechado é uma máquina de soldagem soldando. Ainda para exemplificar esse circuito aberto e fechado, tem um flash aqui bastante interessante, que é a pilha, né? Então aqui tem a carga negativa, o negativo, os elétrons estão seguindo no sentido negativo, passa pela lâmpada, né? A lâmpada ela tem uma resistência que dificulta a passagem dos elétrons, assim gerando a luminosidade. Depois ela volta através de uma chave eletrônica até o polo positivo. Se essa chave ela é desligada, ou seja, você corta essa passagem de elétrons, a lâmpada não acende. No campo da elétrica e da soldagem a gente vai ver algumas grandezas elétricas. A gente vai utilizar bastante esses termos em solda, tá? A amperagem, a voltagem. A amperagem ela vem de intensidade de corrente, ou seja, é a quantidade de elétrons que passa num determinado condutor. Na máquina de soldagem, essa quantidade de elétrons ela precisa ser altíssima, porque a quantidade de elétrons é o que vai gerar o calor, que vai gerar resistência elétrica e assim vai conseguir gerar o calor necessário para a soldagem. Nessa imagem aqui mostra legal, né, a quantidade, então em uma seção de um condutor, quantos elétrons estão passando, né? Aí essa contagem, quanto maior,
vai ser maior a intensidade ou a amperagem. Quanto menor, menor a intensidade ou a amperagem. Nessa animação aqui também fica bem explícito que é feita essa medida de quantidade de elétrons, né? Então está saindo um elétron daqui, está passando através de um amperímetro, que é um medidor de ampere, e cada vez que passa aqui o ampere, ele faz a leitura. A nossa outra grandeza elétrica é a tensão, né? Que ela é medida em volt ou voltagem. Essa tensão ela é a pressão com que os elétrons passam em um determinado condutor, conhecida também como a DDP, que a gente já falou um pouquinho mais atrás aí. Então, no nosso condutor eu vou ter muitos elétrons ou poucos elétrons. O que vai determinar se eu tenho muito ou pouco é a quantidade de ampere, quantidade de amperagem ou intensidade da corrente. Nesse outro caso, que é a tensão, aqui a gente vai ter a força ou a pressão com que esses elétrons estão passando no determinado condutor. Olhando essa imagem aqui, dá para a gente relacionar aí com uma seringa. Eu vou ter sempre a mesma quantidade de líquido dentro da seringa. Porém, se eu apertar mais forte ou mais fraco a manopla da seringa, a água vai sair com mais pressão ou com menos pressão. Aqui no nosso caso da voltagem é a mesma coisa. Se eu colocar uma DDP maior, ou seja, se eu colocar uma tensão maior, eu vou ter a minha água indo mais longe, ou seja, meus elétrons indo mais longe em uma quantidade pequena. Essa animação aqui também fica bem claro aí a relação com a amperagem com pressão, tá? Então aqui o cara está fazendo uma pressão aqui dentro de uma bateria, né, e essa pressão está enchendo o condutor aqui, que ele está sendo relacionado aí com um tubo, né? Então quanto maior a pressão, quanto maior a voltagem, maior a pressão dentro desse tubo. E a última que a gente precisa saber aqui é a resistência. A resistência elétrica ela é medida em ohm. Ela é relacionada com a dificuldade que os elétrons têm ao passar pelo condutor. Tá? Então nessa animação aqui também fica bastante claro aí, né, a dificuldade que os elétrons têm de passar no condutor ou a facilidade que eles têm de passar no condutor. Tá? A mesma quantidade de elétrons, só que eu tenho um condutor com um diâmetro maior e aqui com um diâmetro menor. Imagina que aqui eu tenho um cabo normal e esse cabo chega numa lâmpada. Tá? A lâmpada ela tem uma dificuldade, ela tem um filamento que gera uma resistência elétrica e essa resistência começa a gerar calor, calor, até deixar o filamento incandescente, né? Então, esse filamento sendo incandescente, ele vai nos dar a luminosidade aqui, que está sendo bem representada nessa animação. Tá? Esse vídeo aqui também mostra legal, né, a nossa resistência elétrica acontecendo. Então eu estreitei aqui o diâmetro do condutor, aí gerou um aquecimento pela dificuldade que os elétrons têm em passar pelo condutor. Bom, só para verificar o entendimento aqui, então eu tenho mais duas imagens aqui legal. Então a voltagem aqui aplicando uma pressão nos elétrons e a nossa resistência barrando essa passagem de corrente. Aqui essa outra imagem também ilustra legal essas três grandezas, né? A amperagem aqui que está tentando passar por esse condutor, o volt aqui que está tentando empurrar, que é esse cara aí que está tentando fazer a pressão para essa amperagem conseguir passar, e o ohm aqui, né, ilustrando a dificuldade com que ele está tentando passar, a dificuldade com que o ampere está tentando passar. Bom, chegamos ao final da segunda videoaula do canal Soldador. Eu peço que vocês curtam aí as nossas redes sociais, a nossa página no Facebook, @osoldador, curta a gente no Instagram e se inscreve no nosso canal aí para ficar atento com as novas videoaulas. Um forte abraço a todos e até mais.